Olá, meu amigo, minha amiga, obrigado você que nos acompanha aqui no canal do YouTube, o canal Sola Feed. Eu sou o Dávalos e venho aqui com mais uma mensagem para você. E eu quero falar da predestinação. A predestinação é uma doutrina bíblica. Eu acredito que sou um predestinado de Deus. Não tenho dúvida disso. Existe aqueles que são escolhidos de Deus e aqueles que não são escolhidos de Deus. Como o próprio Senhor Jesus disse, no mundo há o trigo e o joio. Convive nesse planeta aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Queira você aceitar ou não, é uma realidade bíblica. A pessoa que não é eleita de Deus, que não é escolhida de Deus, ela vai ranger os dentes, ela vai ficar brava, ela vai xingar, ela vai blasfemar contra Deus, ela vai rasgar a Bíblia, ela vai queimar a Bíblia, ele vai falar contra Deus, vai até nos seus canais no YouTube falar mal de Deus, dos cristãos, da igreja, falando um monte de coisa que nem ele e nem ela conhece. Existe os ateus e as ateias. Existe um monte deles aí falando abobrinhas, falando um monte de coisa que vem na cabeça. São tolos, negando a verdade de Deus. Mas eles negando, Deus continua sendo Deus. Eles dizendo que Deus não existe, Deus continua sendo Deus. Porque esses tais também foram predestinados a condenação eterna, a perdição eterna. Meu amigo, minha amiga, não fica correndo atrás dessas pessoas que vai em seus canais e ali abre uma latinha de cerveja, fica tomando a sua cervejinha e falando um monte de besteira contra a Bíblia, contra a igreja e contra cristãos. Tem alguns deles por aí que fica tomando a sua cachaça, queimando os seus neurônios, já mostra que é tolo, né? Você vai dar credibilidade para uma pessoa que fica tomando cerveja, enchendo a cara, queimando os seus neurônios? Ali ele já está demonstrando que é tolo, que é uma pessoa condenada, já está com sua mente deturpada, está com a sua mente, como diz Timóteo, cauterizada. E você ainda fica dando credibilidade para esse tipo de pessoas? Não, meu irmão, de jeito nenhum, meu querido e minha querida, foge disso, e quem é predestinado, Deus vai trazer, Deus vai cuidar, Deus vai velar e zelar da vida daquele homem, daquela mulher. O predestinado também tem os seus problemas, as suas dificuldades. A única coisa que ele vai ter a dádiva de Deus. Ele vai ter o presente de Deus, que é a fé que ele recebe da parte de Deus. Isso é bíblico. E eu quero falar para você, como eu disse aqui, sobre a predestinação. Lá em Provérbios capítulo 16, versículo 4, diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Lá em João capítulo 13, verso 18, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e até antes, para que se cumpra as escrituras, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Em Romanos capítulo 8, versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 ao versículo 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus
por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aí, meu amigo, minha amiga, referências bíblicas para você a respeito dessa grandiosa doutrina que é a predestinação. Compreendendo isso, você vai ficar em paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. Eu sei que tem pessoas que você vai pregar, vai falar, vai anunciar, ela vai ouvir, ele vai ouvir, mas não vai dar credibilidade à palavra de Deus. Vai continuar nos seus erros. Vai continuar conscientemente nos seus erros. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Pessoas com a mente cauterizada, como diz lá na epístola de Timóteo. Timóteo diz a respeito disso. Leia para você ver a epístola de Timóteo. Pessoas com a mente cauterizada. Essas, não adianta você insistir. Elas são condenadas pelo nosso Deus, pelo Criador dos céus e da terra, à condenação eterna. Se você é um eleito de Deus, você vai ouvir a voz de Jesus Cristo e você vai segui-lo. Você vai correndo atrás de Jesus, arrependido dos seus pecados, arrependido das suas faltas. E você terá paz com Deus, você que é chamado de Deus. Porque eu sei que tem aqueles que são eleitos de Deus, que vão ouvir a mensagem, vão escutar a palavra e vão seguir Deus, vão para a igreja, não vão ficar por aí perambulando, né? Não vão ficar desigrejados, vão caçar uma comunidade, vão procurar uma comunidade cristã. Ali eles vão viver a palavra de Deus em comunidade junto com os irmãos. Isso é tremendamente maravilhoso. É bom demais. Eu sinto paz com Deus, sinto alegria e tenho plena certeza da minha salvação e do meu chamado para com o Senhor, o nosso Deus. Tá bom? Que você possa sentir esse chamado e seguir o Senhor nosso Deus com alegria no seu coração, na sua face e na sua alma. Agora, se você ouvir e ficar com raiva, rejeitar, xingar Deus, blasfemar contra a sua palavra, e até falar que Deus não existe, realmente é porque você é um condenado, uma condenada. E isso nós damos o nome também para pessoas que são ateus, que não querem saber de Deus, né? A gente compreende o lado deles, sabe que eles são pessoas condenadas ao fogo eterno. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Tchau, tchau.